Nossa, do universo. Acho que iniciou. Seja bem-vindo. Aguardar nosso convidado chegar. Seja bem-vindo, professor Guerreiro. Não vamos dar para lembrar o nome de todo mundo, vai passando rápido demais aqui. Artesanato, seja bem-vindo. Ingadeia, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos a todos. Hoje iniciaremos nossa live. Essa live vai ser uma sequência. Todas as terças-feiras nós iremos ter essas lives às 19 horas, sempre com os temas atuais e trazendo a vocês aí sempre um esclarecimento, tentando, né, desse momento de pandemia, esperando a Dailton aí entrar e solicitar a gente aí pra gente iniciar. Já entrou, Seja bem-vindo, Roni, Anderson. E Dailton eu ainda não vi aqui, já entrou? E Dailton, pede aí pra eu lhe aceitar pra gente entrar no bate-papo. Eu tenho que pedir aí. Esse aqui eu acho que vai. Pronto. Agora só falta eu. Já Botar aqui certo. Seja bem-vindo, Mário, seja bem-vindo, Ferreirinha, meu irmão, Jailane, Joilson, sejam bem-vindos. Gessé também está aqui, meu grande irmão, Mário Bastos. A gente perdoa se não falar o nome de todo mundo. Daí, seja muito bem-vindo. Dimas está aí Tudo na também. paz. Céu Barros. Estou falando o nome de algumas pessoas. Júnior, sou que é irmão, meu compadre entrou. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Céu Barros. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Eu queria falar a todos mais uma vez que essas lives vão ser todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente iniciará as lives, justamente trazendo temas atuais, temas bem relevantes do nosso dia a dia. Meu amigo Luciano Lima, Daniel, me desculpa, não dá para falar todo mundo, mas vamos lá. Meu grande amigo Dailton, eu queria, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para todo mundo aí, e com esse tema que você trouxe importante, eu solicitei, vamos fazer uma live, você foi de pronto na hora, vamos sim, deu o tema, a gente vai discorrer sobre esse tema aqui hoje. Vamos lá, se apresenta, por favor. Valendo. Boa noite a todos. Me chamo Dailton Silva dos Santos, sou psicólogo clínico, trabalho também na segurança pública e ainda tenho outra empreitada. Eu pastoreio a primeira igreja batista ali em Vila Canária. Então eu sou conhecido como PPP, pastor, polícia e psicólogo. Muito bom, muito bom. Aí não precisa nem falar muita coisa, né, PPP? Já disse tudo quem é você. Grande tema, saúde mental nos dias atuais. Esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, ela nos trouxe diversas reflexões, inclusive uma reflexão de como vivemos, como atuamos e como seguimos nossa vida com a saúde mental. Que às vezes nós nos preocupamos muito com a saúde física e deixamos de lado a saúde mental. E isso é um grande problema, um grande problema. Eu queria já iniciar perguntando a você, eu sei que você está na linha de frente do combate à pandemia, né? Como nós estamos, nós da segurança pública, e a gente sabe que isso traz às pessoas que lidam de frente com a pandemia diversas preocupações, diversos enfrentamentos, diversas, como é que eu posso dizer, aquele momento que você pensa, como é que vai ser se eu pegar isso e levar para dentro da minha casa, o afastamento da família, que muitos das pessoas da linha de frente na área da saúde, por exemplo, estão ficando em hotéis cedidos pelo governo do estado. Como é que você pensaria, como é que você acha que vive ou a pessoa convive com a saúde mental nesse inteirinho que eu lhe falei aí?
Pois não, olha só, nós vivemos um momento atípico, né? Se falássemos que o Brasil, o mundo, ou uma parte do mundo, né, pararia por causa de um vírus, se nós falássemos isso, vamos dizer, lá em outubro, novembro do ano passado, diria que estaríamos loucos. Isso não vai acontecer nunca, né? Mas aconteceu. E antes, que o primeiro caso de infecção pelo coronavírus, ele acontece lá na China, no meado, no início de dezembro de 2000. Ele travou. Vai voltar já já. Espera aí. Voltando. Voltou. A internet esses dias está uma maravilha por aqui. Mas assim, quando chega em dezembro de 2019, nós temos o primeiro caso do SARS, né, do Covid-19 lá na China. E de dezembro para cá, essa epidemia ela tomou uma complexidade muito grande. Praticamente todos os países hoje têm registrado alguns casos do Covid-19. E aí o Ari faz o seguinte questionamento: como as pessoas que estão de frente para manter a saúde mental? Imagine que o policial, o enfermeiro, o médico, os caminhoneiros, o motorista de ônibus e etc. Aqueles que estão sempre à frente do pessoal que trabalha no mercado, os garis. Então, a gente começa a se auto-questionar. E se eu pegar? Como é que eu vou ficar? Porque há uma possibilidade. Desde quando nós estamos na linha de frente, isso é sempre um senão em nossas vidas. Mas como é que vamos conseguir manter a saúde mental em uma situação dessa? Porque praticamente a gente nunca vai saber se vai ou não vai pegar. Porque a gente tem que ir trabalhar, etc, etc. Então, a primeira coisa é encarar a realidade. Nós não podemos, porque tem a ver com saúde mental. Porque o que é que acontece? O que é a saúde mental? A saúde mental, ela passa pelo viés de eu entender que existe um problema e eu preciso lidar com ele. Então, a gente não pode fugir da realidade dizendo, olha, eu sou da linha de frente, não vou ter problema nenhum e eu estou tranquilo. Não. A gente precisa tomar os cuidados, principalmente a higienização das mãos, principalmente o uso de máscaras, evitar aglomerações, e no caso de algumas profissões é bem complicado. Por exemplo, um enfermeiro dentro de um hospital. Quer queira, quer não queira, há uma aglomeração de pessoas ali. Então, para que haja essa saúde mental, é necessário, primeiramente, o primeiro passo é encarar essa realidade e entender de que aquele momento ali é o momento em que nós precisamos fazer uma autorreflexão, fazer a nossa parte. Porque, por exemplo, eu tenho um caso de pessoas que pegaram Covid-19 e ficaram totalmente descontroladas, porque achavam que ia morrer, porque achavam que pegou e ia levar para toda a família, e era o culpado de ter trazido a doença. Então, imagine o sofrimento psíquico que uma pessoa dessa já está sofrendo. Então, nós não podemos abrir mão de entender que a primeira coisa importante é encarar de frente essa possibilidade. E aí, fazer o quê? Buscar, de todas as formas, tomar as precauções devidas. Porque, como eu tinha dito antes, a saúde mental, ela passa pelo viés de compreendermos que existe um problema. Porque à medida em que eu compreendo que há um problema, o que é que eu faço? Eu preciso ir lá para resolvê-lo. Então, eu digo isso para todos os colegas que estão da linha de frente, que não deixem de olhar essa possibilidade. Você não vai viver pensando só nisso, mas entendendo que há essa possibilidade. Para quê? Para que quando isso chegar, você tenha já
uma reserva psíquica bem apurada, dizendo assim, ó, se acontecer, eu vou por aqui, eu vou por ali. Né? Porque existem muitas pessoas que são assintomáticas. Elas têm, mas não apresentam nada. Por exemplo, eu conheci algumas pessoas lá no posto de trabalho mesmo que tiveram, mas só tiveram um único sintoma, que foi a perca do olfato. Não estava sentindo cheiro de nada. E ou, algumas raras, o paladar. Então, assim, Ari, na minha percepção, a melhor forma hoje, para nós que estamos na linha de frente, é sempre ter na mente que se isso acontecer, a gente vai buscar fazer aquilo que a gente chama do protocolo, ok? Então, Beleza. é nessa percepção que eu indicaria para vocês. Já vamos começar aqui com perguntas, tá? Dimas Gabriel Leite, ele botou assim, é possível, eu copiei aqui rápido, a saúde mental sem a saúde espiritual, é possível manter a saúde mental sem a saúde espiritual? Olha só, a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela não fecha nunca o que seria saúde mental. Mas aí, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como ela harmoniza seus desejos, capacidade, ambições, ideias e emoções. Desta forma, como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Assim, tê-la ou alcançá-la está muito longe da ausência de transtornos mentais. O desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais. Quando ele fala do viés religioso, olha só, eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que há um tripé que é importante em toda psicoterapia: terapeuta, paciente e ambiente. O ambiente familiar, o ambiente de trabalho, tudo isso. Porque imagine que o indivíduo, ele seja até religioso, mas, ou religioso quando eu falo, é que frequente uma igreja, que frequente o terreiro, seja lá qual for o viés religioso dele. Entende? Então, se ele vai para aquele lugar e ele entende que ali se sente bem, claro que a sua saúde mental vai estar tranquila, porque ele vai buscar sempre o abrigo em quê? Naquilo que ele crê. Então, a visão religiosa, ela auxilia muito. Isso não é algo meu, isso é falado já por muitos, que auxilia muito a conseguir lidar com as dificuldades. Então, entendo que o tripé aí, paciente, terapeuta e família, o ambiente que ele convive, vai ser muito auxiliador. E, com certeza, a religiosidade, a espiritualidade ajuda bastante, porque auxilia a gente lidar com algumas intempéries da vida. É um auxiliador, é um balizador, porque geralmente o indivíduo que tem uma percepção religiosa, ele sempre busca tirar lições daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, não, alguém perguntou, né? O mental e o espiritual, mas não significa que nada possa acontecer emocionalmente. Não. Olha só. As dificuldades vêm para todos. Independente, por exemplo, uma pessoa religiosa, ela sai de casa pedindo que seja protegida de alguma dificuldade. Mas isso significa que ela não vai ter dificuldades? Claro que não. Então, assim, o emocional, a saúde emocional, a religiosidade vai auxiliar, mas isso não significa que o indivíduo que tenha uma espiritualidade não passe por dificuldades. Não, essa é uma visão até muito interessante falar sobre isso, porque a gente vai dar uma viagem na história. Geralmente, quando dentro da família, do contexto familiar, existe alguém que está com algum transtorno mental, ou alguma coisa parecida, alguma doença mental, o que é que acontece? As pessoas geralmente não gostam de falar sobre isso. E aí, eu vou fazer uma indagação com vocês, para vocês verem. Você passa na rua e vê uma criança com depressão. Aí a pessoa diz assim, olha, mas como é que uma criança está depressiva? Como é que ela está depressiva se ela é apenas uma criança? Mas aí a gente vai ver o outro lado. Você passa pelo mesmo lugar e vê uma criança
que está diagnosticada com câncer. Você fala o quê? Você diria assim, ó, é uma criança, não está com câncer? Claro que não. Por quê? Porque ainda a gente tem uma percepção muito equivocada de que a doença mental ainda está muito naquela matiz de que é alguma coisa ruim que alguém fez, que alguém percebeu, etc, etc, etc. Quando na realidade ela também é uma doença. Tá pipocando Beleza? de pergunta aqui, viu? Mas vamos lá. Isso aqui é tentando copiar, mas vamos lá. A Covid Vamos lá. hoje é a maior emergência de saúde pública no mundo Com certeza. que nós estamos enfrentando. Mas além dessa preocupação da forma física, traz inúmeras preocupações quanto ao sofrimento psicológico. Já existem estudos sobre o fenômeno da Covid e seus impactos psicológicos, sejam antes ou posterior dessa pandemia? Ou durante, né? Olha só, já existem alguns estudos, porém, são muito recentes. Geralmente esses estudos estão sendo mais centrados, mais concentrados no pessoal da linha de frente, os médicos, os enfermeiros, policiais militares. Mas assim, essas implicações em decorrência do coronavírus é muito real, porque olha só, o indivíduo ele vai ter dificuldades com N coisas. Primeiro, a própria doença em si. Não sei, vocês devem ter visto isso já. Tem pessoas que estão de Covid e que não quer falar com ninguém que está de Covid por uma questão das pessoas não se afastarem, das pessoas acharem que ele pode ser alguém que vai contaminar a sua família. Então as pessoas se afastam dela. Imagine agora, eu e você ali. A gente chega, você está no hospital e eu vim de uma operação de combate à Covid. E a gente mora no mesmo prédio. Eu vou entrar no outro elevador, tá? Brincadeira. Com toda certeza, o que é que vai acontecer? Quando as pessoas souberem de onde nós viemos, É verdade. eu venho fardado e você vem de jaleco branco. Quem vai subir no elevador conosco? Vai correr pro outro. É verdade. Então, assim, a discriminação, ela é real. Então, existem algumas implicações decorrentes da pandemia no coronavírus ainda são escassos por tratar de fenômeno recente, mas aponta para repercussões negativas importantes. Além de pesquisa anterior sobre surtos infecciosos, revela desdobramento desadaptativos. Ou seja, a gente hoje está diante de uma dificuldade de que a gente vai precisar, e eu gosto sempre de contar essa história, sobre a RAM, sobre a adaptabilidade e a acomodação. Então, o que seria a adaptabilidade? É olhar para o problema e dizer, exemplo, hoje, quando eu saio para a rua, eu saio de máscara e levo álcool gel para fazer a asepsia das mãos. Beleza? Então, eu me adaptei a isso. E aí, contando a história da RAM, para vocês entenderem melhor, é o seguinte. Conta essa história de que um cidadão, ele pega um tacho com água bem geladinha e bota a RAM dentro. E aí, ele repara que a RAM fica ali e se acomoda com aquela temperatura bem friazinha. Passa-se um tempinho, ele olha e diz, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali uns 15 graus para ver se essa RAM faz alguma coisa. Ele liga lá o fogo e deixa 15 graus e a RAM continua tranquila. E ele então insiste um pouquinho mais e bota quase 30 graus e a RAM continua. E ele então aumenta, bota quase 50, 60 graus. E o que é que acontece com a RAM? Ela morre. Por que ela morreu? Porque ela se acomodou. O que é adaptabilidade? Adaptabilidade é diferente. Eu vejo a dificuldade, eu me adapto àquilo, mas visto que quando chegar o meu momento, eu sair. Eu não preciso ficar acomodado. Tem muitas pessoas que ficam acomodadas. E isso que é o grande problema. Isso então, serve para tudo. nós somos seres que ficam adaptados. Mas tem alguns seres... Então, o que é que acontece? Mas vamos ver. Não é isso? Então, a gente sabe que isso vai acontecer de uma forma geral. As incertezas, por exemplo, as incertezas trazem o quê? A ansiedade.
E aí, vocês vão dar risada alguns. Tem pessoas que já ligaram para mim que lavaram as mãos com água quase 180 vezes no dia. O que foi que aconteceu com a mão dessa pessoa? Ficou feinha, viu? Com certeza. Então, então essa nova face, esse nosso novo momento, é um momento que a gente precisa ter a adaptabilidade, não a acomodação. Porque senão a gente vai ficar parado e o problema vai se avolumando, e quando pensar que não, a gente já está totalmente lá fora. Porque o que é que acontece? A ansiedade é a antecipação das coisas. Eu fico sofrendo por o que vai acontecer. Já o indivíduo depressivo, ele fica muito preso ao passado. Ele não consegue se mover, porque ele está preso ao passado. Então, qual é o melhor momento? O melhor momento é o aqui e agora, esse momento. É esse momento atual. É eu olhar, perceber e dizer como eu vou lidar com essa dificuldade. Não é fugir dela, porque algumas pessoas pensam que no momento de dificuldade, de crise, a gente foge. Claro que não. No momento de crise, a gente tem que parar, olhar e ver as possibilidades. O que é que eu vou fazer? Um dia me perguntaram, mas e daí, Hilton? E se você ficar doente, o que é que você faria? Aí eu brinquei e disse assim, olha, como a gente é militar, tem um hospital aqui perto, eu já fico lá até passar. Porque assim, nem todo mundo que vai ter Covid vai falecer. E o imaginário popular, o imaginário coletivo popular, estará assim, pegou Covid, caixão e vela. Não é. Se você pega pelas estatísticas atuais, você vê que não. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para a gente não estar antecipando esse sofrimento. Ok? É bem nessa perspectiva, Oi. né? Eu Pode vou fazer um falar. bloco de duas perguntas agora, que tá pipocando em pergunta. Eu creio que você já respondeu isso aí, mas eu vou. Celeste pergunta: como lidar com a saúde mental no isolamento? Mas aí seria no modo geral. E Bruno fala o seguinte: você acha que a mídia tem sua parcela de culpa por divulgar o Covid como uma doença mortal? Sim, concordo plenamente com o Bruno. Pegando a última pergunta, concordo plenamente com o Bruno. O que é que tem acontecido? É um dos viés que eu digo. Olhe, principalmente com meus pacientes, eu digo, olhe, pare, pelo amor dos seus filhinhos, como diria o velho narrador. Pare de ficar levando isso sempre, se alimentando dessa perspectiva. Porque o que é que acontece? Para a gente ter uma ideia, como a gente precisa ter muito cuidado, logo no início, em março, 1 litro de álcool gel foi vendido a quanto ali? Praticamente até 25, 30 reais. Foi isso? O Evermitina, né? Evermitina divulgaram e tá Ivermectina. isso aí tá custando 26, era R$ 4, cara. R$ 4, R$ 6 e pouco. A lei da oferta e da procura no momento capitalista. Mas olha só, o que é que a mídia fez? A mídia começou a dar ênfase, aí você vai se lembrar, começou lá na China, em Wuhan, aí depois chegou a Itália era um inferno, o pessoal só passando aquelas coisas todas, chegou na Espanha, chegou no Reino Unido, os Estados Unidos, e as pessoas só divulgavam o quê? O número de óbitos. Então, parecia que a gente, a cada momento, estava vendo uma grande parada de mortandade. Então, a ênfase foi só em cima disso, só em cima dos óbitos. Né? E aí, hoje, a imprensa tem buscado até melhorou mais do que era logo no início. Né? Mas, ainda hoje, a gente dá muito mais ênfase ao número de pessoas mortas do que o número de pessoas que foram curadas. Então, o que é que acontece? A mídia, ela tem esse poder de persuasão terrível. E se a gente começa a se alimentar disso, você vai dizer, poxa, mas eu vou ficar sem ouvir? Não, mas você precisa filtrar. Porque eu já ouvi pessoas mandando vídeo, já falaram comigo algumas vezes, de que, olha, você precisa beber água com limão que mata o Covid, fazer gargarejo com... Como é o nome? Mas Você já esqueceu o nome. com alho, né? Com alho não, é o
Carbonato de sódio, um negócio desse. E aí fazia gargarejo e matava. Então isso é mentira. Fazer um adendo na sua fala. Então, aí, quais são os impactos das notícias verdadeiras e fake news nesse sentido? É muito grande. Por quê? Olha só. Um indivíduo que já está abalado emocionalmente, ele foi diagnosticado agora com Covid-19. E ele liga a televisão e passa lá. 67 mil pessoas morreram. Qual é o primeiro impacto no coração dele? São 67.001. 67.001 agora. Por quê? Porque é muito mais prático. Quer ver uma coisa interessante? Se alguém passar por você hoje, Ari, e disser assim, Ari, você é gente finíssima, você é gente boa. Daqui a 1 ano, 2 anos, ele passar por você, você vai olhar para ele assim e não vai se lembrar que ele disse que você é gente boa e finíssima. Mas se ele chegar e disser assim, rapaz, esse Ari não vale nada, rapaz, esse Ari não tem nenhum valor. Quando você passar por ele, daqui a 5 anos, você vai ordinário ali, disse que eu não tinha valor nenhum, aquele cabra ali. Por quê? Porque geralmente as coisas negativas a gente consegue filtrar e deixar armazenado. As positivas geralmente são muito superficiais, a gente deixa passar. Então, por isso o impacto nesses dias de pandemia, das notícias negativas, ela traz muito mais transtorno. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar desesperadas, desestabilizadas. E aí cria, ela tem um toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Ou ela vai comer demais, ou ela vai evitar, talvez, comer. Ela sempre vai buscar um subterfúgio para acalmar aquela sua ansiedade. Então, Bruno, quando perguntou, é muito real, Bruno. A mídia, ela tem a mídia negativa, as informações negativas da mídia, elas impactam muito, 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 muito. Uhum. Aí vem pergunta. Aqui, deixa eu copiar rapidinho aqui. Primeiro, o nosso grande irmão Emerson Souza, ele pergunta, como psicólogo e policial, qual o seu conceito no nosso ambiente de trabalho? Para você sugerir mudanças, e aí eu complemento. Como enfrentamento na linha de frente, se você está estressado, desvalorização profissional, sensação de perda sensação de perda de controle, sensação de perda de pessoas e preocupações no modo geral. Como está na linha de frente, eu queria que você trouxesse a sua experiência também no âmbito profissional militar e no âmbito profissional clínico, e complementando justamente a pergunta de Suzá, quais são as mudanças que você sugeriria? Olha só, nós vivemos em um ambiente hoje muito complexo, muito difícil. Por quê? Porque assim, é que nem o médico, o enfermeiro. Nós não podemos deixar de trabalhar. Estou falando das pessoas que estão na linha difícil, como o caminhoneiro, etc, etc. Os garis, como eu tinha dito, o motorista de ônibus. Então, como se preparar para isso? Primeira coisa é saber como você está e ter coragem de dizer quando não está bem. Medo, eu sempre digo isso para os colegas, ter medo não é nenhum demérito. O medo, ele é o freio para a gente. Porque imagina se você não tivesse medo de nada, você... Então, quando eu tenho medo, eu tenho que falar, olha, eu estou com medo disso, eu estou ansioso por isso, porque eu tenho que verbalizar. Eu tenho, como diria Freud, eu tenho que falar, eu tenho que fazer a minha cartaz, pôr para fora. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, a gente tem tido dificuldades porque as pessoas não têm coragem de dizer o que sente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, por exemplo, eu não posso trazer o meu trabalho o dia todo para dentro da minha casa. Eu faço o meu trabalho e depois eu me descanso. Por quê? Porque se você não tiver uma válvula de escape, como o quê? Fazendo exercícios físicos, se a alimentação adequada. Por exemplo, algumas pessoas, elas precisam e necessitam ter cuidado com um indivíduo um policial, um médico, um enfermeiro que tenha
pressão alta, pressão arterial alta, ele tem que estar na linha de frente? Não, ele tem que se resguardar, ele tem que ter coragem de dizer, olha, esse eu não posso, porque eu tenho, vamos procurar se moldar. Porque assim, quem conhece você é você mesmo. O outro não pode verbalizar, o outro não pode lhe direcionar. Ao contrário, você precisa dizer, você precisa ter voz e vez. Então, o ambiente hoje é muito complicado para todo mundo. Porque, assim, para que a gente tenha uma ideia geral, ainda nós não chegamos nem a 2 milhões ainda de pessoas infectadas aqui no Brasil. Não é isso? Falando de pessoas infectadas, viu? Não estou falando de óbitos, não. Pessoas infectadas. Né? Mas, assim, nós somos um país com quase 200 milhões de pessoas. Então, observe que ainda não chegamos nem 10% da população. Então, ainda vamos ter muito que remar. Vamos ter muito que ter o cuidado, porque aí a gente vai ampliar um pouquinho os impactos. Né? Existe impacto financeiro, impacto emocional. Né? E aí você vai ver que o número de violência intrafamiliar aumentou muito. O número de violência sexual aumentou também muito. Então, observe que a pandemia do coronavírus, ela traz uma gama de outras dificuldades juntos com ela. Então, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado mesmo em relação a nós mesmos. O autocuidado. Esse auto perceber. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu estou inseguro, eu tenho que chegar e dizer, eu estou inseguro. Eu preciso de quê? Eu preciso de máscara, eu preciso de luva, eu preciso do álcool gel. Então, o mínimo a gente precisa ter. E dentro do contexto do militarismo, a gente sabe que existem muitas coisas que necessitam ainda melhorar. Por N fatores. E a gente sabe que, nesse momento, todos nós, necessitamos, dia após dia, momento após momento, termos a nossa consciência de que é necessário esse autocuidado. Porque se nós, depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um cabedal de pessoas. Alguém que tinha perguntado, tem a ver com isso também, o número de pessoas que têm procurado consultórios psicológicos aumentou muito. O número de pessoas com depressão, o número de pessoas com ansiedade, com transtorno obsessivo compulsivo, aumentou muito. E aí, eu só dar uma pinceladinha, tem pessoas que não têm nenhum desses transtornos que eu disse, mas têm outras doenças, que mensalmente precisavam ir ao médico, e elas estão hoje em casa, porque o SUS praticamente parou. Verdade. Então, por exemplo, eu tinha uma cirurgia marcada de pedras no rim, fiz uma, mas fiquei com a outra pendente por causa do coronavírus. Eu fiz no mês de março, então eu faria a outra em abril, mas já estamos chegando em julho e ainda continuo. De vez em quando umas dorezinhas renais, mas, assim, observe que muitas coisas pararam. Então a gente precisa ter esse autocuidado, se auto-perceber. Sempre que você sentir que não está bem, acende o sinal de alerta. Olha, eu não estou bem. Nossa amiga Dé aqui vai justamente corroborar com sua fala. Ela fala que o sensacionalismo hoje em cima da Covid é uma coisa imediática por conta da politicagem. Aí vem nossa amiga Rejane e contribui, fazendo assim, como se proteger dessas notícias de fake news no lado emocional das pessoas, o que devemos fazer para se proteger ou se blindar dessas notícias que são dadas aí, que muitas vezes são infundadas ou muito mais aumentadas, né? A gente vê na mídia aí de vez em quando dizendo, meu pai faleceu por conta disso, minha irmã, e botaram o coronavírus. E a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, a matemática real que eles fazem, os números verdadeiros quais são. Então, como se proteger dessa gama de fake news, de notícias, até que sejam verdadeiras, mas como você falou, muito mais negativas do que positivas. Então, assim, é o chamado filtro. Nós precisamos aprender a filtrar as coisas. Você quer ver uma coisa que aconteceu? Um determinado pastor
midiático, né, da mídia, muito em voga. Ele recebeu uma notícia aqui da Bahia e prontamente ele fez um vídeo e aí escorraçou o governo do estado. Aí, horas depois, ele se retrata, tudo bem, mas ele já tinha falado. Então, assim, ele não procurou verificar se aquela informação era real ou não. Então, o que é que eu digo sempre? Filtrar. Nem tudo que a mídia diz, nem tudo que dizem é verdade. Então, a gente precisa ter o filtro. Qual é o filtro? Pesquisar. Se você ver, outro dia saiu, muitas pessoas distribuíram aí, dizendo que tinha achado a vacina já. E aí foi um parabéns, achou a vacina, depois viu que não era mentira. Não era verdade aquela notícia. Então, assim, você e eu, nós precisamos ter muito cuidado e pesquisar, olhar. E, assim, evite ficar propagando coisas que você sabe que não vai ajudar ninguém, né? Porque às vezes a gente pega uma notícia e nós precisamos fazer a chamada peneira, né? Porque senão a gente vai mandando tudo e de repente, em vez de ser ajudador, não, nós somos aqueles que desconstrói. E aí eu tive a oportunidade de estar acompanhando durante o isolamento, 15 dias, uma pessoa que foi diagnosticada com Covid. E aí eu fiz o atendimento dela por 15 dias, né? E interessante que uma das coisas que ela tinha falado comigo, que assim que soube, a primeira coisa que ela foi fazer foi o quê? Pesquisar. E aí, quando ela começou a achar tantas coisas, que aquilo que ela estava vendo, disse, pronto, amanhã é meu dia de óbito. E aí foi que a gente disse para ela, olha, você precisa filtrar, você precisa sair um pouco das redes sociais, porque o que você está recebendo, na realidade, não está lhe fazendo bem, ao contrário, né? Criou insônia, perturbações noturnas, etc, etc. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu sempre digo assim, hoje eu tenho evitado, eu e daí, eu tenho evitado a ficar muito tempo na frente da televisão. Porque assim, um neurocientista, ele falou alguma coisa importante, ele disse assim, ó, a cada 5 minutos que eu e você fica diante de notícias depressivas, de notícias ruins, nós passamos quase 5 horas ruminando aqui, ou seja, 5 minutos para 5 horas. Imagine alguém que fica o dia todo só assistindo essas notícias. O camarada está totalmente intoxicado mentalmente por essas pseudo-verdades. Pronto, aí vai duas perguntas aí para você. Na verdade, um depoimento do nosso irmão aí, que ele falou que ele teve os sintomas, buscou atendimento para tratar e compartilhou o que teve, tá? E para quê? Para desconstruir esse tema tão polêmico, então, no momento que ele teve a Covid e relatou nas redes sociais dele, falou com algumas pessoas, para justamente trazer mais tranquilidade. Só que a gente sabe que a mídia é um meio mais fácil de entrar nas caras das pessoas, principalmente porque elas não têm tanta informação e busca sempre a televisão como uma fonte de verdade e que a gente sabe que muitas vezes não é. Então, como desfazer esses impactos? As pessoas já assistiram, já viram aquilo ali, está todo negativado por conta daquilo ali, e como desfazer esses impactos? E essa postura desse colega, eu acho correta, eu achei corretíssima. E você acha que isso também é uma forma de você dizer, ó, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô legal, eu tive, mas estou curado, não tem nada disso, eu posso estar com minha família, encontrar você que eu não vou transmitir? Olha só, a primeira afirmativa é bem clássica e bem coerente, né? Você, à medida que você se expõe, dizendo para outros, olha, eu tive Covid, mas consegui passar por isso. E assim, como foi que você conseguiu passar? E aí você vai dizer, olha, eu evitei a fazer isso, eu procurei deixar a minha cabeça muito mais voltada para as coisas que eu gostava. Tentei ajeitar, falar com as pessoas pela rede social, não perdi minha interação. Eu estava isolado, eu gosto sempre de dizer assim, eu não gosto da palavra isolamento, eu gosto de usar a palavra distanciamento social. Porque isolamento é algo muito forte, eu acho que é distanciamento. Porque não estamos isolados praticamente, porque você pode falar como a gente está aqui, eu estou cá em Lauro de Freitas e você está lá no outro lado da cidade. Né? Então, a gente está distante, mas não isolado.
Beleza? Beleza. Então, o bom é falar mesmo, o bom é dizer, é compartilhar, E aí, o que é que a gente pode fazer para desconstruir isso? A primeira coisa é você pôr para fora. O que é que me causou medo? Me causou medo porque eu estou achando que eu vou morrer, exemplo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E aí você vai começar a perceber, e aí, beleza, você está pensando que vai morrer, mas quantas mil pessoas foram curadas? Então, para desconstruir isso, você tem que pegar os pontos e começar a chamar a pessoa. É como se você estivesse, mais uma vez, mostrando um outro caminho. Porque o que é que acontece? O primeiro impacto é esse mesmo. Caramba, tô de Covid, vou morrer. E aí você vai chamar a pessoa, e aí a gente vai começar a desconstruir toda esse imaginário que tem acontecido por aí, de que o indivíduo vai estar assim, vai estar assado, e fora outra coisa, que as pessoas começam a ter fobias, né? Vai ter a fobia, porque ele vai realmente trazer para ele tudo aquilo, né? E aí minha mãe brincava com a gente dizendo assim, olha, pega um remédio aí e leia. Aí quando começa a ler, eu vou tomar esse remédio não. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente lê a bula do remédio, o que é que acontece? Ali estão chamados de efeitos colaterais. Mas você vai ter tudo aquilo? Não. Possa ser que tenha. Então, é a mesma coisa. A gente recebendo todo aquele impacto negativo, muitas coisas erradas, e aí a gente toma aquilo, a gente precisa novamente olhar e dizer, olha, isso aqui não aconteceu comigo. Isso aqui aconteceu. Perdeu o paladar? Perdi. Mas eu comia mesmo assim. Aconteceu de eu ter dores na articulação? Aconteceu. Mas eu, depois de 2 dias, parei, vomitei, tive náuseas, etc. Então, quando você vai falando e desconstruindo aquilo que já estava latente na sua cabeça, fica mais fácil. Então, a maneira melhor é falar sobre isso. É dizer o que está sentindo. Tá chovendo, eu tô aqui, eu sou homem do papel, tá cheio de perguntas, tô lotando. Mas vamos lá. Marcelo Dória, ele comenta, a TV hoje é a porta de entrada para o desequilíbrio emocional. Eu concordo também. Aí Mário Bastos pergunta, a psicologia como vivência é a bola da vez? Na realidade, a psicologia, nesse pós-pandemia, ou quando acontecer, também que eu estou proativo, eu estou pensando no positivo, né? Quando terminar, já está perto. Quando terminar, a gente vai ter uma grande gama de pessoas com sofrimento psíquico. Por quê? Eu vou tocar em um assunto que eu trabalhei já com algumas pessoas no consultório, não agora nessa época de pandemia, mas antes das chamadas despedidas. O ente querido faleceu e ele não teve condições de se despedir dele. Então imagine que agora esse número de pessoas que vieram a óbito, muitos familiares não conseguiram nem chegar perto, nem se despedir literalmente. Então isso vai situações inacabadas, que a gente chama na psicologia gestáltica, que eu faço parte da psicoterapia, com a gestalterapia. Então, essas situações inacabadas, elas vão trazer um viés de sofrimento. Porque o indivíduo, quando tudo isso passar, ele vai ser impactado por isso. Então, a psicologia, com toda certeza, vai ser um grande aporte para recepcionar essas pessoas, para poder dar esse auxílio, dar essa ajuda. Eu tenho plena convicção disso. Regiane comenta aqui, sempre falo para os meus alunos, estamos distantes, porém conectados. Isso é sempre importante, né? Regiane é professora e a gente sabe que o futuro dos jovens, eles são muito ligados justamente à mídia em si, seja televisiva ou às redes sociais, e tem muita coisa em verdade. E ela faz um importante trabalho nesse sentido, falando que estão distantes, porém sempre conectados. Agora eu trago para você o seguinte: a reação de cada indivíduo depende muito de sua formação, se você concorda ou não concorda, de sua história de vida, os grupos que eles frequentam, também os meios, ele tem relação a como enfrentamento dessa crise, como cada pessoa, cada grupo social vai enfrentar. E aí vem uma outra pergunta: se formos ver
se são grupos sociais que irão até se abraçar, ou em relação à sua história de vida, seu conceito, seus estudos, como é que ficariam os moradores de rua? Porque olha só, eu sempre observo o seguinte, a população, os indivíduos em vulnerabilidade social, que ela está falando aí, os moradores de rua, outras pessoas que não têm uma moradia adequada, etc, etc, etc. O que eu percebo é o seguinte, a história de vida de cada indivíduo, ela fala muito sobre ele. Né? A gente não tem como pegar, por isso que no contexto da psicologia é sempre um horizonte muito amplo, porque a gente não tem como pegar um indivíduo, exemplo, um indivíduo que mora na mesma casa, tiver os mesmos pais, tiver as mesmas mães, tiver o mesmo colégio que estudaram, etc. Mas quando você chega para conversar com ele, a percepção dele é diferente da do outro. Os medos, os receios, os anseios. Então, é porque é uma construção realmente social que existe nele e também de como ele lidar com aquilo. Porque tem pessoas que vão sofrer simplesmente porque a unha caiu, um exemplo. Né? E outra que vai ficar tranquilo mesmo perdendo o dedo. Mas, rapaz, o cara perdeu o dedo e não tá tranquilo, o homem perdeu só a unha ali, tá um desespero só. Então a gente não tem como mensurar nesse nível que ele está falando, da pessoa. Mas a gente pode dizer o seguinte, aquele indivíduo que passa por dificuldades, os de vulnerabilidade social principalmente, eles têm, vamos dizer assim, uma adaptabilidade muito mais eficaz do que aquele que sempre foi tranquilo, porque ele aprendeu, com a história de sua própria vida, a ser resistente. Então, você vai fazer alguns trabalhos, eu fiz um trabalho, mas já tem muitos anos, com as pessoas de vulnerabilidade social, e percebia-se isso. Aquilo que para alguns que não estavam naquela convivência seria algo catastrófico, para eles era algo que eles conseguiam encarar com muita naturalidade. Né? Então, assim, a história de vida, com toda certeza, ela vai falar muito de quem é o indivíduo. Mas a gente nunca vai poder dar uma diretiva para uma pessoa igual a outra, porque elas são pessoas diferentes. Elas têm percepções diferentes. Elas têm emoções também diferentes. Ele tá com problema na internet de novo. Tá ouvindo? Voltou agora. Oi. Gente, pode mandar pergunta aí, tá? Enquanto ele não tá falando, pode mandar pergunta que a gente tá anotando aqui, comentários, perguntas e fazendo justamente para trazer. Agressões propriamente ditas, perpetradas por pessoas que buscam atendimento e não podem acolhidas pela limitação de recursos e afastamento da família e dos amigos. Então, assim, quantos de nós que estamos na linha de frente temos tido dificuldade de ir visitar um parente, de ir dar um auxílio ao parente, porque a gente não sabe. Por exemplo, eu vou para a rua e quando retorno, eu tenho que fazer minha asepsia, tenho que ter um pouco de distanciamento, se começa a ter febre, se começa a ficar gripado, se tem perda de paladar, se tem perda de olfato, a gente já fica em alerta. Então, observe que o sofrimento psíquico é grande. Pronto, aí não é uma coisa só, são N coisas. Aí Kátia traz pra gente justamente isso. O preconceito vai e pode acontecer nesses casos, como fica o psicológico? Aí eu já também emendo uma pergunta a você. Quais os impactos possíveis na vida psicológica dessa pessoa, ou de cada indivíduo em relação a isso? Porque tem N, tem o medo de ficar doente, tem o medo, ultimamente, da perda da
da fonte de renda que você vai sustentar a sua família. Exato. Entende? Esses são os impactos mais possíveis nesse momento que pode acontecer, as pessoas no psicológico em relação também a tudo que pode vir com Covid. É isso, porque o que é que o Covid está trazendo? Por exemplo, um grande número de pessoas estão desempregadas. A perspectiva do governo nesse auxílio emergencial seria de, no máximo, 30 milhões de pessoas, mas chegou já a 50 milhões de pessoas. Nós tínhamos 13 milhões de pessoas desempregadas e agora, segundo as estatísticas, já são quase 40 milhões de pessoas. Então, isso tem um impacto terrível no emocional, porque o indivíduo, imagine agora, além de estar desempregado, ele pode ser infectado, ele é o único sustentador da casa, ou ela é a única sustentadora da casa, e aí ela deixou de ir trabalhar, e aí ela vai trabalhar, mas ela vai trabalhar num ônibus cheio, lotado. Então, imagine que o impacto emocional, psíquico é muito forte, é muito complicado, eu sempre digo assim, é algo que a gente ainda não consegue mensurar o tamanho desse problema. Porque nós temos muita gente desempregada, nós temos pessoas que estão empregadas, mas houve corte no seu salário. Então, o medo de perder emprego, o medo de ficar doente, o medo de que ele fique doente e infecte outras pessoas dentro de casa, o medo de ter que pegar um ônibus e aí ser infectado e aí não poder trabalhar mais, ou estar trabalhando, ficar infectado e depois as próprias pessoas se afastarem dele, porque acha que ainda ele pode contaminar. Então, assim, a gente não tem, Ari, como mensurar essas variantes aí, porque são muitas, variantes não, variáveis, melhor dizendo, muitas variáveis aí. Ao longo prazo, quais impactos, na sua visão, que pode ocorrer a longo prazo? Eu penso muito em fobia social. Eu acho que as pessoas estão muito no isolamento ou distanciamento social e tem gente que está com tanto receio e tanto medo que se enclausura em suas casas, em seu reduto e não sai para nada, absolutamente nada. Isso, na minha visão, pode trazer muito uma fobia social pós-pandemia. O que é que você acha nesse sentido? Eu queria que você desse A gente já tem percebido isso, né? A gente tem percebido isso. Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa. Não conseguem. Elas estão totalmente isoladas. Totalmente isoladas. Então, assim, são 3 coisas que vêm muito forte. A fobia social, a depressão, os transtornos obsessivo-compulsivos e a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Com toda certeza, esses 4 vão estar cada vez se avolumando muito e muito e muito mais no nosso cotidiano da nossa vida. Com toda certeza, iremos ter um impacto muito negativo. E isso eu estou falando, vem crianças, adolescentes e pessoas adultas. Né? Então, isso vai ser bem complexo. Eu vou fazer uma pergunta agora bem apimentada. A gente viu há pouco tempo na mídia, o governo passa tanto, fica em casa, bate tanto isolamento social, etc. E a gente viu na mídia, pelo menos eu vi, as pessoas, principalmente os jovens, se aglomerando muito. Eu fico pensando assim, cara, se a gente fizesse um lockdown completo de um mês, eu acho que já teria passado esse período de pandemia muito grande, mas as pessoas não respeitam. Não adianta o que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, o que faz. Como é que você enxerga esse comportamento desses jovens hoje em dia? Porque eu acho que cada um tem um pai, cada um pode ter uma mãe, uma avó em casa, e não estão, na minha visão, não estão se preocupando. Como é que você enxerga esse novo comportamento social na adolescência, no jovem, até nos adultos, propriamente dito? O que é que acontece? Geralmente, o proibido o jovem tem essa característica de sempre buscar o proibido. Então, observe que quanto mais diz não faça, parece que se faz. Eu tive a oportunidade de estar em uma situação em que tinha mais ou menos 120 pessoas quando a gente foi lá na estrada do Velho do Aeroporto. Tinha 120 pessoas lá aglomeradas. A maioria jovens.
A única pessoa mais idosa que tinha era o tio do dono da festa. O restante era tudo jovem. Então, o que é que acontece? O jovem tem essa característica do desafio. Então, quanto mais proibido, para ele, a adrenalina é melhor. Então, tem essa dificuldade. Porque, assim, nos países europeus, o frio é intenso, não é? Eles já estão acostumados a viver em isolamento, ou em distanciamento, vamos dizer assim. Mas nós aqui é mais difícil, nós temos essa dificuldade, até pela nossa postura cultural. Não é? O brasileiro, o baiano principalmente, é muito. Eu fico pensando assim, imagine que depois você não pode abraçar o cara, aí você pode observar. E às vezes ele não me abraça, nem o cara vem, tá com o abraço, negócio tá. Então a gente tem essa dificuldade, mas o que tem acontecido muito, principalmente com os nossos jovens, é essa ideia de desafiar o proibido, né? Em busca do proibido. Aí traz adrenalina para eles. E daí nós só temos 4 minutos agora para terminar a live. Eu queria agradecer. A gente vai continuar com você, mas antes de terminar, eu queria agradecer muito a você por ter aceito o nosso convite e trazer esse tema tão importante. Agradecer todo mundo, todos os amigos, até os inimigos, se brincando, que participaram da nossa live. O intuito nosso é sempre trazer informação, trazer informações verdadeiras e esclarecimentos sobre diversas outras coisas e diversos assuntos. E vou deixar para você já uma pergunta para você finalizar e passa a bola para você. Quais as dicas você pode nos dar para ajudar a aumentar a proteção em relação a tudo, em lado psicológico, nesse período? E quais intervenções psicológicas podem ser implementadas em relação à população? Olha só, essa última pergunta, em termos da população, eu entendo que a melhor forma é conscientização. A melhor forma de você conseguir falar com as pessoas é trazer para elas a conscientização do que realmente é. E eu entendo que a mídia teria esse papel importante de mostrar o quão necessário é o autocuidado, buscar que eles tenham a consciência de que a coletividade é mais importante do que a individualidade. Que aqui no nosso contexto cultural, a individualidade ela é sempre ressaltada, mas a coletividade ela é pouco falada. Eu acho que a mídia pode ajudar a falar um pouco desse senso de coletividade. E aí, para que nós possamos ter uma saúde mental bem legal, usar o período que nós temos agora para fazer algo que há muito tempo nós não fizemos. Ler um bom livro, ouvir uma boa história, assistir um bom filme. Ser criativo, pintar, cantar, buscar se enxergar, restaurar o seu eu interior, ser gentil com aquelas pessoas que estão ali próximas, com o irmão, com a mãe, com o pai, e praticar a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. É fácil viver isolado? Não. Foi fácil para você? Não é. Eu aqui em casa tenho minha esposa e mais 2 meninos, um adolescente e outro guri. De vez em quando pegam fogo os dois. E eu entro na gandalha também, para ver se melhora. É a empatia, se colocar no lugar do outro. Tentar regular suas emoções, suas frustrações e sua incerteza. Ou seja, é saber lidar com isso. É saber que nem sempre vão ser flores. Vai ter espinhos, mas que tudo isso faz parte da vida. Quando você se sentir estressado, procurar entender o que é que está lhe fazendo ficar estressado. Não descontar isso em outra pessoa. Fazer essa auto-pergunta. O que é que está me estressando? O que está me estressando é ficar em casa. Então, o que é que eu preciso fazer se eu estou em casa? Procure fazer alguma coisa. Arrume seu guarda-roupa. O marido ajuda a esposa. Ajuda nos afazeres domésticos. Já caiu. Colocar suas perspectivas em dias. E fazer com que as coisas fiquem mais à sua disposição. Tranquilo? Eu agradeço a todos pela oportunidade e querendo, só contactar que a gente está por aqui. Vamos querer sim, vamos fazer outra live dessa com você. Tá certo. Todas as terças nós teremos live nesse sentido aqui, sempre ajudar. 28 segundos. Deixa uma mensagem aí rápida pra gente. Assim, que vocês entendam que a saúde mental é você saber que existe o problema, mas buscar resolvê-lo. Tá certo? Não deixe que as dificuldades impeçam você de querer viver. Ao contrário, continue vivendo
mesmo diante das dificuldades. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Eu agradeço. Um abraço, meu Um irmão. beijo.